ZYL 879. Catedral FM. Catedral FM 106,7. A sintonia da felicidade. Informação, debate, opinião e a sua participação. Está no ar Em Dia com a Notícia. Olá, bom dia para você que está na sintonia da Rádio Catedral, a sintonia da felicidade. Nós também estamos pela Web TV Redentor, né? Você pode aí acessar pela página do Facebook ou ainda o próprio site da Web TV, webtv.com.br, e acompanhar também o Em Dia com a Notícia especial. Nós estamos aqui direto do Sumaré. Curso anual dos bispos do Brasil, que começou nesta segunda-feira aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro, e nós fizemos questão de estar aqui para poder também fazer com que você que nos acompanha pela Web TV Redentor e também pela Rádio Catedral possa conhecer um pouco mais do tema que está sendo abordado aqui todo ano, sempre com assuntos muito importantes que reúne aqui no Sumaré vários bispos do Brasil inteiro, onde os temas são abordados, e dessa forma é uma oportunidade também que os bispos podem introduzir essas realidades, esses temas em suas dioceses. Então, para conversar com a gente sobre o tema deste ano, que eu já vou dizer para você, o tema é a dinâmica humana e espiritual da formação permanente dos presbíteros. Esta é o tema que está sendo abordado aqui durante toda essa semana. Então, está aqui comigo. Quero já cumprimentar o nosso cardeal, Dom Arani João Tempesta. Bom dia, sua bênção. Bom dia, Fátima. Bom dia, Dom Joel. Bom dia, ouvintes da Rádio Catedral e aqueles que nos veem pela Web TV Redentor. Também aqui com a gente, o Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro, secretário da CNBB e também um dos responsáveis pelo curso aqui dos bispos, Dom João Portela. Seja bem-vindo, bom dia. Obrigado, Fátima. Bom dia a você e bom dia aos que nos acompanham. 30 anos já com esse trabalho, né, trazendo os bispos do Brasil para a nossa arquidiocese, podendo viver não só para mergulhar num tema específico, eu deixo tanto o senhor quanto o Dorani também dizer, mas passa a ser um momento de confraternização, né, de partilha das realidades de todo o nosso Brasil, não é isso, Dorani? É um momento também muito importante nesse sentido, né? Sim, o curso para os bispos nasceu com uma partilha de assuntos teológicos, assuntos da igreja, assuntos que preocupam, digamos assim, o episcopado, mas sim a preocupação de soluções, ou de reuniões, ou de votações, mas sim de partilha, de ouvir conferencistas, de perguntar, de responder, de participar, e também, como é durante as férias, um tempo também que os bispos possam descansar um pouco, né, de tantas reuniões, mas ao mesmo tempo participando de uma reunião que não é assim decisiva, de comprometer para alguma solução, mas compromete o coração, compromete a mente, compromete as decisões, que são assuntos muito importantes que cada ano nós vamos assim abordando e que dizem respeito tanto, no caso desse ano, a formação tanto dos presbíteros, formação permanente, como também seminaristas, como também questões pastorais, questões morais, que sempre existem a serem discutidas, e as pessoas nos ajudam muito com suas reflexões, com os trabalhos que trazem, tanto pessoas que vêm de fora do país, como também dentro do país. Teólogos, pastoralistas, moralistas, que nos ajudam. Esse ano também temos psicólogos também, que nos ajudam a fazer essa reflexão. São 30 anos que Dom Eugênio criou esse curso, junto do Dom Rome, que continua ainda hoje na ativa esse trabalho, e são 29 edições do curso. Por 2 anos nós não tivemos o curso, 91 e 2007, 91 porque o primeiro foi bem na metade do ano, e 2007 por causa do encontro de Aparecida, né, que nós não tivemos. Todos os anos tivemos esse encontro, então 29ª edição, nós podemos assim situar uma média de 100, pouco menos, pouco mais, né, de 100 bispos que costumam participar. Nesse ano tem 119, mas também estão contemplados os formadores, reitores que estão participando, além de igrejas episcopais aqui do Rio de Janeiro. Mas se nós fizermos um balanço nesses 29 cursos, se colocarmos uma média de 100, são 2.900 pessoas, né? 2.900 bispos, claro que são os mesmos que participaram, mas
é um número razoável de formação e assuntos importantes que estão sendo desenvolvidos dentro da nossa dinâmica. Atualmente, CNBB, secretário geral, são 18 regionais. Nós temos aqui em nosso encontro 14 regionais. Portanto, claro que tem um regional aqui, óbvio que não podia vir, que é o Norte 2, que o NUNCHO está lá com a instalação de arquidiocese, uma diocese, uma prelazia, estão ocupados lá, mas nós vemos aí que grande parte das regionais também estão aqui presentes dentro justamente desse nosso 29º curso para os bispos, né? E entre os bispos e arcebispos nós temos a maioria, são 66, né? Entre bispos e arcebispos titulares, além dos eméritos e tudo mais. Certo. Dom, chegar à definição do tema, né? Porque são tantas questões que a igreja tem interesse em debater, em conversar, em refletir. Como chegar à conclusão deste tema para o curso dos bispos desse ano de 2020? Então, Dom Joel com Dom Orani, por favor. O tema sempre é pensado por Dom Homer, que desde o início Dom Orani lembrou, é aquele que vai vislumbrando e vendo quais são as grandes urgências. E que pensa 2 anos antes, né? 2 ou 3. É mesmo? Às vezes 3, né? Às vezes ele já está pensando no curso de 2022. Então é impressionante. Esse ano foram lançados 2 documentos. Um grande documento para a igreja no mundo todo, que é a Ratio Fundamentalis, a instrução que a congregação para o clero dá para a formação dos sacerdotes. Depois conversaremos sobre o conceito de formação. E com a indicação de que cada conferência episcopal, cada país produzisse a sua. E nós então fomos a primeira conferência no mundo a fazer as suas diretrizes gerais para a formação dos presbíteros. No caso, é o documento 110 da CNBB, quem nos acompanha pela Web TV do Orani está mostrando, é o famoso documento 110. Era necessário, então, nesse momento, que os bispos também parassem um pouco para estudar o assunto. Certo. Então, aí falando sobre a questão formativa, eu já quero perguntar. Na etapa formativa dos futuros padres, há um fio condutor através desses documentos. Então, uma vez pega o documento Ratio, é isso? Ratio Fundamentalis é o universal. Isso. E nós do Brasil nós chamamos de diretrizes. O que eu quero dizer é, cada seminário, então, não caminha sozinho. Existe um fio condutor. Esses documentos seriam um fio condutor para se construir uma base formativa? Seria assim? Existe algo que é mundial, evidentemente, a Ratio Fundamentalis, a Santa Sé, depois de ouvir o mundo inteiro, ver as necessidades, publica as orientações universais, aquilo que preocupa e orienta. Isso não é a primeira vez, são sempre de quando em quando tem uma nova produção, e cada país publica depois como se adapta aquilo para o seu país. Depois é também importante que cada seminário também organize-se de tal maneira que tanto aquilo que foi a Ratio Fundamentalis, que é para o mundo inteiro, como também as diretrizes para a Igreja do Brasil, possa também ser aplicado naquele seminário próprio, bem contextualizado, que é o nosso caso aqui, o São José, que também já tem tem elaborado já um tipo de trabalho, como tudo isso vai ser aplicado. Porque nós temos seminários com 20, 30 seminaristas e com 200 seminaristas. Como se organiza isso tudo e, ao mesmo tempo, além dessa organização, como utilizar todas as etapas que a Ratio Fundamentalis, que as orientações do documento 110 também assumiram, como colocar isso em prática concretamente dentro do seminário, no caso nosso, que é o Seminário São José. Traz daquela sinodalidade, né, ou descentralização, tanto fala o Papa Francisco, onde, claro, cada realidade, mesmo nacional, tem situações próprias para a aplicabilidade dos vários documentos, né? Então não é algo assim que é uma forma, né? Existem orientações mundiais, nacionais, e como depois vamos aproveitar essa riqueza toda para a nossa realidade local. Também há um processo formativo permanente, né? Que, segundo Dom Patrão dizia em uma das suas colocações, ele começa antes mesmo do candidato ir para o seminário.
né? Como que então é esse caminho, esse processo formativo para quem reconhece ou sinaliza dentro de si uma vocação sacerdotal? Eu diria que há 2 princípios aí, Fátima, muito importantes e que sempre estiveram presentes na vida da igreja, mas que agora sobressaíram muito nos 2 documentos, na Ratio Fundamentalis e nas diretrizes. O primeiro deles é: a formação é um processo e deve percorrer a vida toda. Não é apenas o tempo do seminário. Meu patrão fez muita questão de lembrar isso. O tempo do seminário é um tempo intenso, é verdade, mas é um tempo curto. Você ponderar 6 anos de seminário numa vida que vai aí até 60 anos de sacerdócio, o que são 6 anos? É um tempo pequeno. Agora, é um tempo e que se insere numa maneira de ver a vida, que é a de eu vou me formando gradativamente desde pequeno, vamos dizer assim, do nascer ao último suspiro. Segundo princípio, a pessoa humana ela é anterior, ela é mais importante do que qualquer concretização. Antes de ser seminarista, antes de ser padre, você é um ser humano. E esse é o princípio, o grande princípio antropológico dos 2 documentos. E como ser humano, você não sai do seminário formado, graduado de modo definitivo. Você sai sabendo que vai ter que aprender. Qualquer situação na vida, qualquer profissão, qualquer opção, o que se faça na vida, vai ter que estar sempre aprendendo. E aqui, eu diria que esses são os 2 grandes princípios. Formação contínua, continuada, permanente e, acima de tudo, olhando não a função, a tarefa, o trabalho concreto, se o padre tem que fazer isso ou fazer aquilo. Ele é um discípulo de Cristo, é uma pessoa que segue o discipulado missionário de Cristo. E como pessoa, ele precisa, acima de tudo, um processo de humanização. Como pessoa, ele tem defeitos, qualidades, enfim, como qualquer pessoa. E desafios, né, a se humanizar continuamente. Exato. Até o último suspiro. Exatamente, porque a partir do momento que eu faço a experiência, eu consigo também alcançar os outros que estarão ao meu redor, não é assim, Dom? E precisa acrescentar, né, além essa formação permanente, não é simplesmente uma questão de atualização, não, porque alguém pode confundir isso, como acontece nas empresas, né, que todo ano tem um curso de atualização, são novos métodos, novas situações, novo jeito da empresa atuar, tudo mais. Então essas questões todas que já existem na questão profissional, claro que também dentro da igreja é necessário que se possa ver várias situações novas, mas a formação permanente contempla a pessoa, né? A vida do sacerdote, que necessita de que, com o passar do tempo, vai se descobrindo, vai aparecendo tantas situações que foram às vezes deixadas na história e que necessitam de serem iluminadas de diversas formas. Para isso é necessário que toda uma comunidade, seja a diocese ou a pastoral presbiteral, possa acompanhar, estar junto, né, para poder também ajudar nesses passos importantes. Também quando temos crises existenciais, crises também de vocações, faz parte um pouco do crescimento do sacerdote. Inclusive, nesse momento agora, o Dom Patrão está falando sobre a questão da presença, do acompanhamento dos presbíteros. Ele fala que o momento de crise é importante também, como já disse também o anterior também, falou da mesma situação também, o padre Stanislau falava da questão da crise como uma oportunidade de crescimento também, tanto na formação inicial como também na permanente. Então são situações que, além da atualização do clero, que é necessário, da questão, temos aí vários documentos que vão surgindo, várias outras questões, traz também da pessoa do sacerdote no seu itinerário pessoal, né, psicológico, religioso, de fé. Portanto, só para deixar bem claro para o nosso ouvinte, quando a gente fala de formação pessoal, não é só estudar, pegar o papel, né? Mas é essa experiência da cultura, a experiência pessoal de cada um, né? Essa questão psicológica que Dona Arani também trouxe. Então, essa vivência diária, ela é um processo formativo, né? A nossa vida, o percurso da nossa vida, ela é um processo formativo. E em alguns momentos dessa vida,
você precisa parar para rever o que está acontecendo, como é que está sendo, como é que você está se construindo como pessoa à luz daquele que é a sua grande referência, que é o Cristo, que amou primeiro, chamou, vocacionou, enviou. Então você precisa rever isso. Então o processo de formação é tudo isso junto. Como Dorani disse, não é apenas sentar, estudar um texto, aprender uma técnica, como se fosse uma nova técnica de venda, por exemplo. Não é isso não. É um processo muito mais amplo. Há uma figura que me atrai muito nas duas raças, tanto na raça fundamentalis quanto nas diretrizes, quer dizer, um processo de formação eminentemente catecumenal, continuamente catecumenal. Ouvir sempre o chamado de Cristo, retornar a Ele, rearrumar a vida, a personalidade e as ações. Nessa questão, Dom, quando se descobre uma vocação, né, sacerdotal, quando o candidato começa a reconhecer traços, existe uma idade para isso ou não? Em qualquer idade existe o chamado, ou ainda existe algum tipo de critério? São duas coisas diferentes. Primeiro, Deus chama quem Ele quer, quando Ele quer, não é isso? E a hora que Ele quer. Como Ele quer, na hora que Ele quer. Quer dizer, eu entrei para o seminário, tinha 22 anos. Então, só aquilo que naquela época se chamava de vocação adulta. A questão é... Você é em Pedro, então, né? Imagina. O Pedro, então. O senhor foi com quantos anos, Dona Arani? Eu fui com 17. Olha aí. Então são dois exemplos, são duas situações diferentes. O desafio, se eu posso dizer assim, não é para Deus, que no seu mistério amoroso e misericordioso nos chama, como diz o texto oficial, sem mérito algum de minha parte. Não é. Agora, o desafio é para a igreja. Como é que a igreja vai tratar cada uma dessas situações? O que ela não pode fazer, e cada vez isso fica mais claro, é um processo único. Aí eu vou usar jogo de palavras, a forma. Não. É preciso, dentro do possível, personalizar, acompanhar cada uma dessas situações na etapa em que ela está e ajudar a chegar até onde Deus quer que ela chegue. Exatamente, nesse aspecto que está o grande segredo, né? Tanto da formação inicial como da formação permanente, que além, digamos, das aulas, além dos vários tipos que existem em relação à atualização, a questão de direção espiritual, que supõe justamente uma preocupação de ouvir, de acolher, de orientar cada pessoa, e que não termina com a ordenação presbiteral, com a ordenação de padre, nem episcopal, ou seja, nós estamos nessa direção espiritual. Além disso, também o poder da escuta, né? Porque poder escutar, de acolher, de ter como ouvir alguns momentos importantes da própria vida que aparecem, né, as necessidades, né? Acho que é nesse aspecto. E quando se tem uma comunidade, um grupo mais íntimo onde que se possa partilhar as preocupações tanto pastorais como pessoais e tudo mais, são muito importantes também, né, que vai ajudando nessa formação que vai se formando mutuamente de muitas maneiras. Então, são várias maneiras que existem em relação a isso, né? Fátima, várias maneiras, né, Dorani? Um princípio. Nós vamos agora em maio realizar mais um encontro nacional de presbíteros. E eu coloquei para os presbíteros do Brasil, os padres do Brasil, uma imagem que me chamou a atenção em alguns santuários marianos. Nos santuários marianos, a pessoa vai para pagar promessas. E me chamou uma vez a atenção, num santuário mariano, uma pessoa, um menino devia ter 10 anos talvez, ajudando a mãe que pagava uma promessa. Depois conversei com um padre, ele dizia, no Círio de Nazaré, Dorani, o senhor conhece bem, também as pessoas vão pagar promessas e outros ajudam. Sim, é muito comum. Às vezes tem para entrar na praça, costumam fazer de joelhos, e eles vão colocando papelão na frente para ajudar a pessoa a chegar até lá. A igreja, para mim, a formação não é a pessoa que está pagando a promessa, é o outro. No fundo, o processo formativo é ajudar a pessoa a chegar onde, na relação dela com Deus, ela sabe que ela tem que chegar. Para mim é uma imagem muito
muito forte, foi que eu pedi que colocasse na capa do livrinho, do texto base para refletir, ajudar a pessoa, esse é o grande espírito do processo formador, ajudar aquele que foi chamado para ser sacerdote a chegar onde Deus quer que ele chegue. É uma responsabilidade da igreja. Estou aqui no Em Dia com a Notícia, hoje direto do Sumaré, conversando com Dom Arani, também com Dom Joel, sobre esse tema que está sendo abordado aqui no curso anual dos bispos, a dinâmica humana e espiritual da formação permanente dos presbíteros. Eu vou fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta aqui no Em Dia com a Notícia especial. Em Dia com a Notícia. Mais espiritualidade. Catedral FM. Em Dia com a Notícia. Estamos direto aqui do Sumaré, onde estamos fazendo o programa Em Dia com a Notícia especial, falando do tema do curso dos bispos do Brasil neste ano, aqui na nossa arquidiocese. Estamos conversando um pouquinho sobre essa formação humana e espiritual dos nossos sacerdotes, dos futuros também. Eu quero agora também perguntar, para o homem que quer ser representante de Cristo, a espiritualidade e o conhecimento de si mesmo são alicerces importantes para o desenvolvimento do trabalho pastoral? Sem dúvida, uma implica na outra. Conhece a Deus, conhece a ti mesmo. Quanto mais tu te conheces, mais percebes que tens que conhecer a Deus. Quanto mais te aproximas do Senhor que chama, mais percebes que precisas te conhecer. Esse é o grande segredo da formação. Aquilo que Dorani dizia há pouco, não é uma formação de uma empresa em que você vai aprender um método independentemente de como você está. Não. O encontro com Cristo, aí é uma palavra que Dom Patrão tem usado muito, há uma conformidade. Seguimento, conformidade, imitação, discipulado, são muitas palavras que a Mãe Igreja usa para expressar isso. Então, nesse sentido, é preciso sim conhecer a si mesmo. Agora, conhecer a si mesmo não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Às vezes descobrir coisas que a gente tem é tão difícil, não é? Dificílimo, só não é impossível porque para Deus nada é impossível. E nem é tampouco uma tarefa solitária. Aí é que está o grande segredo que as duas diretrizes indicam, a raça e a diretriz nacionais, a chamada comunidade formadora. Primeiro, a experiência de comunidade. Nós que somos embaixadores de um Deus que é Trindade, a imagem da comunidade é uma imagem muito próxima, nós somos convidados a ter um processo de formação em comunidade formadora. E dentro da comunidade formadora, nos padres que são os responsáveis pelo seminário, aí você fala nesse tempo de seminário, as especialidades. E depois você continuar com essa experiência de fraternidade com o seu diretor espiritual ao longo da vida até o último instante. Isso é importante. É interessante ver que se trata sempre daquela preocupação de um itinerário catecumenal. A igreja começou com o itinerário catecumenal com relação à catequese. Nós temos, portanto, todo o trabalho da iniciação à vida cristã, as várias etapas, vários momentos assim, importantes para as etapas passarem de um momento para o outro, até, claro, a renovação da vida batismal, ou então ao batismo, quando é o caso. Também no seminário, nós temos, está bem claro isso, a etapa discipular ou filosófica, né? Ou seja, quando passa para a filosofia, a etapa configurativa ou teológica, e a etapa pastoral ou síntese vocacional, né? Ou seja, supõe toda uma formação por etapas de discipulado, configuração e síntese, né, vocacional antes da ordenação. E isso o jovem não faz sozinho, faz tanto com seus formadores como pela direção espiritual, como também com a comunidade que vai acompanhando, claro, no seu trabalho pastoral, de tal maneira que não é apenas uma questão de ter estudado filosofia, teologia. Se alguém chega com filosofia e teologia pronto para o seminário, pode se ordenar padre amanhã? Não pode, porque não se trata de ter feito um curso de filosofia ou teologia. Vai ter sido formado para ser padre. Então, vai haver várias etapas para o sacerdócio. Certo. Um dos temas também que a gente tem, está sendo abordado aqui nesse curso é a síndrome de burnout. Primeira coisa, eu gostaria que Dom Joel pudesse explicar para nós, para os nossos ouvintes, o que é a síndrome de burnout.
A síndrome de burnout, a expressão, vem da década de 70. É um esgotamento existencial, com várias características, dependendo do estudioso que o faça, mas duas são muito específicas e essas estão em todas as classificações. Diretamente ligada àquilo que você faz e você não vê, a segunda característica, você não vê resultados, realização naquilo que você faz. Portanto, é um esgotamento, eu ponho entre aspas, no caso dos ministros religiosos, esgotamento profissional. Por trabalhar, por agir, por correr, não é o preguiçoso, não é o que deixa de fazer. Pelo contrário, é o que faz muito, mas não vê resultados. Ela tem vários sintomas e várias consequências, mas a consequência maior é o desânimo e a desistência. Já não consigo mais, já não quero mais, já não acredito mais. Isso é o grande desafio da síndrome. Em geral, isso atinge qualquer situação, em especial aquelas que são submetidas a estresse contínuo. Por exemplo... Contato diário com as pessoas? Sim, por exemplo... Em alta escala, vamos dizer assim. É enfermagem de CTI. Exato, eu ia dar esse piloto exemplo. De avião. São situações policiais. Hoje, no Brasil, professores, mas os ministros religiosos também são atingidos. Esse aspecto tem, assim, que ser bastante bem trabalhado. Tanto o aspecto humano, como também o aspecto espiritual, né? Porque, sem dúvida, que o desgaste, digamos assim, a pressão que existe com relação à comunidade que cobra demais, a sociedade que pressiona demais, e o padre que é muito responsável e quer realmente responder de maneira muito correta e muito digna a todas as necessidades, chega um momento que ele se esgota nesse sentido, que é a cobrança dentro da comunidade, de cada detalhe, como também os meios de comunicação, as coisas que vêm contra, aparece muito. E nesse aspecto tem que saber trabalhar tanto humanamente, como também, para nós, temos a parte espiritual, e nós vamos ver que realmente muitas questões nós sabemos que semeamos a semente, mas quem faz brotar e crescer a árvore é o Senhor, não é? Então, muitas vezes não podemos assim dizer que foi um fracasso completamente todo o trabalho, porque não houve nenhum resultado, porque realmente, quando nós passamos pela dimensão da fé, também precisamos haver isso. Então, são aspectos que se juntam e se contrapõem. Sim. Tanto a questão humana, psicológica, como espiritual, como física também, muitas vezes, né? Junto a isso tudo, você vê como trabalhar isso tudo e compreender essa história toda, né? Porque acontece que, de repente, entrando nesse ativismo, até vai deixando também, às vezes, sem perceber, a vida de oração, esse contato com Deus, que também é importante nesse fortalecimento, né? Os estudiosos da síndrome, desse esgotamento existencial, eles dizem que são pessoas profundamente dedicadas e que querem o melhor, mas há um descompasso entre aquilo que elas são e têm para oferecer e a realidade. A realidade me ultrapassa e eu não consigo acompanhar. Uma característica que preocupa muito no caso da síndrome de burnout é o isolamento. Algumas vezes são pessoas que estão tão mergulhadas na atividade que já não se abrem para outras coisas. Ministro religioso, não tem um diretor espiritual, não tem um amigo, não tem uma comunidade sacerdotal com quem possa compartilhar e recuperar os equilíbrios cotidianos para, num determinado momento, não vir ao surto, não entrar em surto. E nesse aspecto, além daquilo que é pessoal, comunitários, o Rio de Janeiro tem muitas necessidades e muitas pressões, né? Sim. E para os bispos, principalmente. E nós temos assim, a graça de ter sempre um grupo de bispos, né, que nos reunimos quase toda semana, onde colocamos as várias questões, vários problemas, várias dificuldades. Às vezes são questões da diocese, às vezes são questões de vicariato, questões em relação a pressões que existem. Isso faz com que nós partilhemos também as várias questões, várias pressões. De uma certa forma, fazemos isso também na terça-feira com os episcopais, porém de uma outra maneira mais pastoral, né? Nós vamos compartilhando as questões e encontrando soluções, ou então, quando não tem solução, não sabemos que existe o problema. Então, existe também alguma direção que o curso tem dado aos bispos presentes para ajudar nesse processo, quando principalmente consegue detectar a questão da síndrome de burnout?
O grande segredo é a prevenção. Existem, depois que ela se instala, evidentemente que é todo um processo que até os profissionais conhecem melhor. São processos de recuperação. Mas o que se tem insistido muito aqui, e aí na linguagem da sua pergunta, é a prevenção. É perceber que você não está ali para executar uma tarefa, mas que você está ali para envolver toda a pessoa, tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você consegue colocar no mundo, tudo isso vai junto ali. Então o grande segredo é esse. Aí, o que o curso tem feito? Repetir, é um processo que começa desde quando você toma consciência de si até o último suspiro. É assumir-se em contínuo processo de formação. Segundo, assumir que quem conduz o processo é Deus. Terceiro, assumir que você não está sozinho no processo. Essas três grandes ideias é que precisam estar presentes desde o primeiro momento em que se pensa no sacerdócio. Quem recebe, quem escuta, tem que ajudar a partir disso. E mais ainda, a comunidade formadora. E tem mais, quer dizer, enquanto que às vezes um profissional que tem assim, sua atividade, ele tem sua atividade, pode ser pressionado a ter produção, a ter uma responsabilidade, etc. Mas nem sempre a vida tem a preocupação de poder realmente corresponder. O sacerdote não, ou seja, ele além de ter toda a questão, né, de poder corresponder àquilo que lhe é exigido, e vem o povo em cima, e vem toda a estrutura, também a vida dele conta. Ele não é alguém que faz da boca para fora, é alguém que a vida está envolvida também. Então tem toda a questão da existência, que leva também a ver, claro, que nós somos pecadores, chamados à conversão, a cada dia somos a dar um passo. E evidentemente que muitas vezes essa frustração acontece de diversas formas, né? E por isso mesmo, essa preocupação tanto da vida como também da missão. Eu fico aqui imaginando nossos ouvintes que estão em casa nos acompanhando, o quanto é importante eles saberem desse processo formativo e sobretudo desse cuidado que a igreja vem tendo também com seus próprios sacerdotes. Quando a gente fala, por exemplo, dessa síndrome, tem tantas outras questões, né? Mas para que também, de uma certa forma, o nosso ouvinte, o nosso paroquiano, possa entender também o processo que o seu pároco que está aí com você, possa também entender, acolher, né? Porque nessas horas também os paroquianos... Ajudar, né? Exatamente, precisa ser essa mão estendida também, né? Inclusive no próprio seminário. A formação, o seminário é numeroso, para poder fazer jus a toda essa necessidade, não basta apenas ter um reitor, um vice-reitor, um diretor espiritual do seminário ou alguns diretores espirituais. Nosso seminário, pelo número de seminaristas, são divididos em pequenas comunidades, que ele tem um formador que acompanha mais de perto os seminaristas, né? Então aqui tem um conhecimento um pouco maior dessa presença, justamente para não ser algo muito genérico, mas ser alguém que acompanha mais personalizado, né? Bem pessoalmente a cada um, né? Eu creio que então é um trabalho também que o seminário do número do nosso, com a população do nosso, necessita estar acompanhando pessoalmente seminaristas, e para isso temos que ter várias comunidades nesse sentido. Acho que a pergunta aqui do Rafael Freire, o apresentador e produtor do programa, que está lá nos estúdios nos acompanhando, pode acrescentar também aqui a minha pergunta. Ele fala assim, os senhores estão relatando essa importância da formação humana e espiritual dos presbíteros. Ressaltam sobre a comunidade formadora, mas na prática, na base, na paróquia, como os paroquianos leigos podem e devem colaborar com os padres e futuros sacerdotes nessa trajetória formativa? É nesse sentido de um lado, compreender o padre como alguém que também tem as suas necessidades, né, de se formar, de poder dar passos, etc., rezar por ele e compreendê-lo, né? De tal maneira que às vezes o padre acaba errando, acaba se irritando com algumas coisas, chega momentos que ele fica muito tenso com muitas situações, e justamente precisa ter essas pessoas que estão do lado, tentar ajudá-lo, né, e dar os passos, de tal maneira que haja uma compreensão que o ser humano é ser humano sempre, né? Nós vamos ser só, digamos assim, perfeitos no céu, fomos para o céu.
Por isso mesmo, enquanto estamos aqui, temos que nos ajudar mutuamente. E a comunidade paroquial é muito importante nesse sentido, né? De alguém que compreenda e ajude o sacerdote. Tá certo, a gente vai chegando no finalzinho, passou super rápido. Mas antes da gente encerrar, gostaria que Dom Joel, Dom Orani pudesse dar suas considerações finais, alguma coisa importante que a gente deixou passar aqui nesse momento, se eu puder falar. Eu diria que o grande desafio hoje para a igreja no Brasil é a implantação das diretrizes, tanto da Ratio Fundamentalis, mas para nós o documento 110. Eu diria que cada um que nos ouve hoje aqui possa começar rezando, pedindo a Deus a graça de colocar essas diretrizes em aplicação. Segundo, que nessa oração dedicasse uma intenção especial aos padres que trabalham na formação. É um trabalho difícil, né, Dona Ani? Eu acho que é um dos trabalhos mais difíceis hoje, ser formador, porque não é repetir um modelo, é a cada momento estar se descobrindo e descobrindo. E terceiro, é ajudar aqueles que queiram efetivamente, que se sentirem chamados ao sacerdócio, ajudá-los, acompanhá-los, estimulá-los. E ao mesmo tempo, poder através disso tudo rezar para que cada vez mais as vocações sejam presentes na nossa arquidiocese, que nós consigamos ajudar a dar esses passos importantes, na doação de tantos jovens generosos, e ajudá-los a serem empresas generosas hoje e amanhã também. E uma coisa interessante, para concluir um pouco o nosso encontro aqui hoje, claro que são tantos assuntos, né, para discutir, para falar, esse 30º curso para os bispos, embora fale da formação para os seminaristas, formação permanente do clero, grande parte dos bispos estão sentindo que é para si mesmos também, né? Talvez eles são muito agradecidos de ver justamente as várias conferências, cada um com a sua nuance própria, cada um do seu jeito próprio, mas que vão se envolvendo também numa temática que diz muito ao seu coração, à sua própria vida. Então nós louvamos a Deus, né, pela nossa arquidiocese, ter essa possibilidade de oferecer esse curso de férias, né, para os bispos que vêm para cá, para o Rio de Janeiro, passar quase uma semana, né, seja com assunto importante ser discutido, como também para estar juntos e compartilhar as preocupações e soluções. A gente vai encerrando. Muito obrigada, Dom Orani, Dom Joel, pela presença aqui. Como leiga também quero chamar a sua atenção, ouvinte, você que nos acompanha pela Web TV, de ter essa sensibilidade, não é? De também acolher o seu padre, de perguntar o que está acontecendo, levar um bolo. Lembro que antigamente isso acontecia, né? Levar um bolo, alguma coisa para comer, sentar ali, tomar um café, né? Um pudim, tudo isso ajuda muito nesse processo de convivência também. O padre precisa dessa presença também, tá bom? Fica aí um pouco essa reflexão para você, a gente se despede. Amanhã, meio-dia, com a notícia, volta às 11 horas da manhã. Catedral FM, a igreja mais perto de você.